Muito bom dia a você! Olá, meus amigos que estão aí desde cedinho acompanhando o programa. Muito obrigado, pastor Arilton. Olha só, hoje é quarta-feira. Quarta-feira, nas igrejas adventistas do sétimo dia, nós temos o culto de oração que, na maioria das igrejas, começa às 19h45, às 20 horas. Você pode procurar no site encontreumaigreja.com. Procure uma igreja adventista, vá lá fazer os seus pedidos de oração ao vivo lá e pode ter certeza que os irmãos, o pastor, a comunidade vão orar por você e com você. Muito obrigado você que está escrevendo no chat aí os seus pedidos de oração. Olha, a gente pede desculpa, não dá para ler todos, são muitos. Mas a gente sempre escolhe alguns para ler aqui e ora por todos vocês, suplicando a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Hoje, por exemplo, a Rosa está dizendo: bom dia, sou de Santo Antônio, no Maranhão. Olha que bênção, terra que tem Jussara, né? Aqui nós falamos açaí, lá vocês falam Jussara. Peço oração pelo meu filho Yuri, ele bebe muito e usa outras coisas também. Ele vai fazer 30 anos. Sou evangélica e minha filha é adventista, mas meu filho e o meu esposo não. Peço oração por ele, pela minha família. Yuri, a sua mãe está pedindo por você. Todo aquele que vier após mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Busque o Senhor, Ele vai lhe dar força para superar esses vícios. Edilânia Pires Gama, peço oração por um casal que sofreu um acidente automobilístico e está em estado grave no hospital. A esposa está mais grave, Juliana e Fabiano. Eles são de Mirouros, na Bahia. Sim, Edilânia, vamos orar pela Juliana e pelo Fabiano, tá bom? O Dedes Antônio diz: bom dia, pastor. Sou um adventista do sétimo dia e sou batizado. Peço uma oração em favor de mim e do meu irmão Belói, que está com problema no peito. Vamos orar por ele, sim. O Daniel Lobo: olá amigos. Imploro por vossas orações em favor do Tiago Lobo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é meu irmão e está com um câncer terrível, mas cremos no poder absoluto de Deus. Por isso suplico a vocês que orem por ele. Por favor, que Deus abençoe esse ministério. Um abraço, pastor Ailton. Aqui dá para você ter uma noção de quantas pessoas ouvem esse programa maravilhoso, a grande audiência que ele tem. Nós agradecemos porque você acompanha o nosso programa e você confia em escrever aí no chat ou nos canais que aparecem aí na sua tela o seu pedido de oração. Buscar-me-eis, diz a palavra do Senhor, e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu quero ler um texto que diz assim: é necessário que sejamos diligentes em orar. Não permita que nada o atrapalhe. Faça todo esforço para manter ativa a comunhão entre Jesus e seu coração. Aproveite todas as oportunidades para ir aonde se costuma orar. Os que estão realmente buscando comungar com Deus serão vistos em reuniões de oração, fiéis ao seu dever, fervorosos e ansiosos para colher todos os benefícios possíveis. Aproveitarão cada oportunidade de se colocarem onde possam receber os raios da luz do céu. Por isso, com base nesse texto, eu convido você para a reunião de oração que nós teremos nas igrejas adventistas do sétimo dia aí, tá bem? Hoje à noite. Vamos orar então, neste momento. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está escrevendo, que já escreveu ou que vai escrever o seu pedido de oração. Por favor, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa chegar em todos os lares, a todos que estão ouvindo ou que ouvirão este programa. Senhor, há um irmão aqui pedindo por seu irmão que está com câncer. Tem misericórdia, Senhor. Tem uma mãe pedindo por seu filho que tem alguns vícios. Senhor, tem pessoas aí no chat pedindo por saúde, por trabalho. Uma pessoa está pedindo por suas dívidas que precisa pagar, pedindo por misericórdia, crescimento espiritual, solução de problema no casamento. Por favor, Senhor, ouça cada um deles. Mães estão preparando o cafezinho da manhã agora para os seus filhos, estão saindo trabalhar. Cuida dos seus filhos, onde quer que chegue este programa, que o Senhor possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Muito bem, queridos amigos, chegamos ao momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Ontem começamos o estudo de Apocalipse capítulo 13 e hoje nós vamos dar sequência a esse estudo. Antes, porém, quero dizer para você que nós estamos aqui para ajudar você no conhecimento da Palavra de Deus. Todos os dias abrimos a Bíblia para que você entenda a vontade do Senhor para a sua vida. E essa temporada especialmente está falando do livro do Apocalipse. Quer aprofundar seus conhecimentos no livro do Apocalipse? Eu tenho duas sugestões de leitura para você. A primeira delas é esta obra aqui, do Dr. Ranko Stefanovic, Revelação de Jesus Cristo. Esse material, com mais de 600 páginas, está à sua disposição na nossa loja aqui da Novo Tempo Store. Então, esse livro é um comentário dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Temos uma segunda obra, que esse aqui eu escrevi, Apocalipse, a Batalha Final, também está disponível para você. Você pode adquirir essas obras até por WhatsApp. Eu vou dar o número 48 99973 1971. Repetindo, 48 99973 1971. Ou se você quiser comprar por telefone, você então vai ligar para 48 3281 3062. Repetindo, 48 3281 3062. E a boa notícia é que para essas duas literaturas o frete é gratuito para todo o Brasil. Vamos enviar pelo correio para a sua casa. Então você não paga o frete, tá bem? Fica aí então o apelo para você adquirir esses materiais e ter na sua biblioteca para aprofundar seus conhecimentos no livro do Apocalipse. Por falar em Apocalipse, ontem começamos o estudo do capítulo 13 e hoje nós daremos sequência. Em Apocalipse capítulo 13, estamos aprendendo sobre uma besta que sobe do mar. Ontem vimos a primeira parte, hoje veremos a segunda parte desse estudo e amanhã ainda veremos a terceira parte. Então é um capítulo complexo e precisa de muita atenção. Mas antes de começarmos o estudo, como você sempre já sabe, a gente não abre a Bíblia para estudar sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você para juntos orarmos, pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Ora comigo? Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra e poder estudá-la. Queremos suplicar ao Teu bom e Santo Espírito que esteja conosco, que nos acompanhe agora. E que enquanto estudamos o Teu livro sagrado, que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação da Tua Palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos voltar nossos olhos então para Apocalipse capítulo 13. Nós vimos aqui ontem no versículo 1 que um animal, uma besta, surge do mar. Apocalipse 13, 1 diz, então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Nós já identificamos esse poder ontem como sendo Roma papal. E se você, por acaso, perdeu o programa de ontem no SBT, você pode voltar agora ao meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, e lá no YouTube você vai ter acesso ao primeiro programa, de ontem, de terça-feira. Então, esse animal se levanta do mar, mar em profecias quer dizer local densamente povoado, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Ontem nós vimos que esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras, que vão minar a autoridade de Roma imperial e provocar a sua queda, e vimos também que as 7 cabeças desse animal representam 7 impérios a quem Satanás usou para se perseguir o povo de Deus ao longo da história. Esses 7 impérios, de acordo com a própria história, foram o Egito, a Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial e, finalmente, Roma papal. Então, a 7ª cabeça, Roma papal, ela é representada também em sua totalidade por essa besta que surge do mar. Ontem nós vimos também de que esse poder tinha semelhança com o leão, urso e o leopardo.
E esses animais mencionados em Apocalipse 13 já haviam aparecido em Daniel capítulo 7. E ontem nós explicamos de que Roma copiou de Babilônia a pretensão e o orgulho. E faz isso quando ensina que fora da igreja não há salvação. Ou seja, a salvação está limitada à Igreja Católica, à participação dos seus ritos. Explicamos ontem que isso não é correto, porque qualquer pessoa pode ser salva em qualquer lugar, desde que ela viva todo o conhecimento que tem da palavra de Deus. Agora, qual é a semelhança que Roma tem com o urso? O urso representava a Medopérsia, e a Medopérsia foi quem começou, ou no período da Medopérsia, começou uma seita chamada Mitraíta, ou Mitraísmo, dedicando o primeiro dia da semana à adoração ao Deus Sol. Então a ideia de se adorar o Sol no domingo começou antes de Jesus Cristo, nos dias do Império Medo-Persa. Roma copiou esta prática, e é a Igreja Romana quem vai tirar o sábado do quarto mandamento e tentar substituí-lo pelo domingo. O imperador Constantino baixou o primeiro decreto dominical da história, em 321, e nos concílios eclesiásticos da Igreja Católica Romana, o domingo foi sendo colocado no lugar do sábado, até que finalmente, no próprio catecismo, o sábado foi esquecido e o domingo foi colocado lá. Então hoje, quando você dedica o domingo à adoração, quando você santifica o domingo ao invés do sábado, você está obedecendo à tradição da igreja e não à Bíblia. Ontem eu falei sobre essa escolha, né, que você tem que fazer. As igrejas protestantes de hoje, que são dominicais, muitas vezes criticam a igreja romana, mas elas não se apercebem que estão no mesmo caminho, nas mesmas pegadas de Roma, vivendo aquilo que Roma ensina, santificando o primeiro dia da semana. E eu desafio você que está me assistindo agora, quando você chegar na igreja no próximo domingo, procura o teu líder espiritual e pergunta a ele qual é o texto da Bíblia que nós devemos usar para guardar o domingo ao invés do sábado. Por que é que nós guardamos o domingo e não o sábado? Pergunta para ele. Vê qual o texto que ele vai te apresentar. Você está percebendo o que está acontecendo? As pessoas estão apegadas a tradições humanas e esquecendo-se da palavra de Deus. Deixa eu até alertar você. Talvez ele traga para você alguns textos falando que Jesus curou no sábado, que os discípulos colheram espigas no sábado e Jesus não os criticou por isso, e que por causa disso a gente não guarda mais o sábado. Por causa disso? Porque Jesus curou no sábado, eu não mais guardo o sábado? Porque os discípulos simplesmente apanharam espigas para matar a fome enquanto caminhavam, por causa disso eu não guardo mais o sábado? Que lógica há nisso? Talvez apresentem para você uns textos do apóstolo Paulo, né? Que diz lá que ninguém impôs o julgue por causa de comida, bebida, dias de festas, lua novas ou sábados. Paulo está abolindo o sábado? E por que mesmo ele mesmo guardava o sábado? Você comprova isso em Atos 16, 13, 17, 2, 18, 4. Você está entendendo o que está acontecendo? Nós estamos num grande conflito entre a verdade e o erro. E a menos que você opte em ficar com a palavra de Deus, você será uma presa fácil para ser enganado. Fique com a Bíblia. Ore a Deus. Peça a guia dele. Não se deixe levar por ventos de doutrinas. Não se deixe enganar pelas pessoas. Então, esse poder romapapal copiou o culto ao domingo do Império Medo-Persa, do urso. E o leopardo, ele era símbolo da Grécia. O que a igreja romana copiou dos gregos? O sistema de imagens e invocação de santos, pois davam formas humanas às suas divindades. Era isso que os gregos faziam. Os gregos davam formas humanas às suas divindades e as adoravam. A igreja romana ensina hoje as pessoas a adorar os santos. Para cada dia do ano há um santo. E você
entende que a igreja ensina que esses santos possuem funções mediatórias, inclusive Virgem Maria? Mas a palavra de Deus diz que as pessoas, quando morrem, elas estão num estado de inconsciência, elas estão num sono. Então, como pode alguém que já morreu te ajudar de alguma maneira? Inclusive Virgem Maria, que está morta e sepultada. Não, pastor Arilton, ela foi para o céu. A Igreja Católica Romana ensina que ela foi para o céu. A Bíblia não ensina isso. A Igreja ensina com base na sua tradição, mas a Bíblia não ensina isso. Então, quando a tradição ela contrasta com a Bíblia, eu tenho que ficar com a Bíblia. Eu não posso seguir tradições humanas que ensinam o contrário à palavra de Deus. É por isso que esse poder que se levanta do mar tem semelhança com esses poderes. Agora, avançando em nosso estudo, Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O poder papal é um poder blasfemo. Por quê? Porque nós vamos aprender agora o que é blasfêmia na Bíblia. E quando você entender o que é blasfêmia na Bíblia, você vai entender por que o poder papal é um poder blasfemo. Vamos olhar para alguns textos da Bíblia, começando com Apocalipse 13, 5. Ela possuía uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Pois bem, em Marcos 2, 5 a 7, fala a respeito do que é blasfêmia. O texto diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Então veja, em Marcos capítulo 2, você tem um episódio onde Jesus perdoa os pecados de um paralítico. Aí os líderes religiosos da época pensam assim: ele blasfemou. Quem é que pode perdoar pecados senão um que é Deus? Veja, eles estavam certos na afirmação de que só Deus pode perdoar pecados. Agora, quando eles acusam Jesus de blasfêmia, é porque eles não reconheciam a divindade de Jesus. Eles não reconheciam a Cristo como Messias. Jesus não blasfemou. Por que não blasfemou? Porque ele é Deus. E como Deus, ele pode perdoar pecados. Agora, só Cristo pode perdoar pecados. Nenhum ser humano pode. Então, quando um ser humano pretende ter o poder de perdoar pecado de outrem, nisso ele comete blasfêmia. Então, o que acontece hoje com o sistema papal? O cânon católico no Concílio de Trento, na página 440 e depois 870, diz o seguinte: na confissão, o sacerdote tem o poder de perdoar todos os crimes cometidos depois do batismo. Então, o sacerdote, ele tem o poder de perdoar pecados. Isso é o quê? Blasfêmia. Eu volto a dizer o que eu disse ontem, e talvez você não assistiu o programa de ontem e não ouviu. O que estamos explicando aqui é trazer a verdade da palavra de Deus para você. E se você é um católico sincero, uma católica sincera, que está me ouvindo agora, preste muita atenção. Nós não estamos trazendo esse assunto à tona para ferir sentimentos de ninguém. Nós não queremos mexer com os teus sentimentos, magoar você. Não. Nós queremos que você entenda que estamos num grande conflito entre o bem e o mal. É que você precisa entender que Satanás tem usado instrumentalidades humanas para alcançar seus objetivos. E ele faz isso disseminando o erro. E a Igreja Romana, quando ensina que o sacerdote tem poder de perdoar pecados, ela está blasfemando. O Apocalipse 13 diz que esse poder seria um poder blasfemo. Ninguém pode perdoar pecados. Eu estive há poucos dias no Vaticano. Eu estive lá na Basílica de São Pedro. Também fui na Basílica de São João de Latrão, em Roma. E sabe o que temos dentro dessas basílicas? Vários confessionários, em vários idiomas.
E ali pessoas do mundo inteiro podem escolher um confessionário, há um sacerdote que fale a sua língua, para ali confessar seus pecados. A igreja ensina que esse sacerdote pode perdoar o seu pecado, mas isso não tem base bíblica. À luz da Bíblia isso é blasfêmia. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Olha o que diz mais esse cânon católico. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos. E o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Quando é que você se torna santo? Quando você confessa seus pecados ao sacerdote? Não. Quando você confessa os seus pecados a Deus, porque só Deus pode te perdoar. Então a doutrina da confissão auricular, a doutrina que ensina que você tem que ir lá confessar ao padre, ao sacerdote, para que o seu pecado seja perdoado, ela é uma blasfêmia à luz da Bíblia. Mas, pastor, a palavra de Deus não diz que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros? E aquilo que nós perdoarmos será perdoado e o que nós retivermos será retido? Sim, a Bíblia fala. Mas quando ela diz isso, ela está falando sobre a dimensão horizontal do perdão. Se eu ofendi alguém, eu tenho que buscar esse alguém e pedir perdão. E esse alguém deve me perdoar. Se alguém me ofendeu, eu devo perdoar a quem me ofendeu. Essa é a dinâmica do perdão na esfera horizontal. Agora, você cometeu um pecado e você vai buscar o sacerdote para que ele te perdoe? Isso não está correto à luz da Bíblia. Então, com todo o carinho e respeito que você merece, eu estou aqui para levar você a uma reflexão. Será que nós não precisamos compreender um pouquinho mais esse assunto? Será que não existem práticas espirituais que nós carregamos a vida inteira e que agora percebemos que são meros ensinamentos humanos? Avancemos. O que mais é pretensão? Jesus declarou em João 10:30, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Você percebeu em João 10:30 a 33 o que é blasfêmia? Você blasfemou porque você se fez Deus. Quando Jesus disse eu e Pai somos um, ele estava declarando a sua igualdade com o Pai. E na visão dos judeus isso era blasfêmia. Jesus não blasfemou porque ele é Deus. Mas qualquer ser humano que pretenda ser Deus ou ocupar o lugar de Deus, nisso ele blasfema. É o que a palavra de Deus ensina. Agora, qual é a declaração que os papas fazem? Veja, no Dicionário Eclesiástico Católico de Lícius Ferrari, no artigo Papa, está escrito: o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer, sem nada contrariar a fé. Isso é o quê? Blasfêmia. A pretensão de ser igual a Deus. Não foi isso que surgiu no coração do dragão, do diabo, lá no céu? Não foi isso que Lúcifer desejou? Estabelecer o seu trono acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo? Pois os papas têm essa visão. Inclusive eu trago para você aqui o relato do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII declarou, nós detemos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Isso está na encíclica promulgada no dia 20 de junho de 1894.
Quer dizer que o Papa tem o lugar de Deus aqui na Terra? Como que isso pode ser verdade? Isso é uma blasfêmia. É por isso que esse poder que se levanta do mar é o papado. Ele é um poder blasfemo, porque ele pretende perdoar pecados. Ele pretende ser o próprio Deus aqui na Terra. Ele aceita a adoração como sendo um Deus na Terra. E o Apocalipse 13 desmascara esse poder e diz o que aconteceria com ele ao longo da história, até o final. E é isso que nós vamos ver em cada verso. Avancemos no nosso estudo. Apocalipse capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, isso nós já estudamos, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Veja, a profecia apocalíptica está falando que seria dado ao papado o poder de atuar por 42 meses. Esse período profético, 42 meses, já apareceu na Bíblia em outros locais. Lá em Daniel, capítulo 7, verso 25, ele apareceu. Lá aparece a expressão 3 tempos e meio. Em Apocalipse 13, 5, você tem a expressão 42 meses. Em Apocalipse 12, verso 6, você tem a expressão 1260 dias. E todas essas expressões, elas se referem ao mesmo período profético. Quando fala em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é porque cada tempo na Bíblia é um ano. Você pode conferir isso em Daniel 11, 13. Lá diz assim, ao cabo de tempos, isto é, de anos, então um tempo é igual a um ano. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 3 tempos e meio. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. O ano tem 12 meses. 2 anos 24, 3 anos 36, mais meio ano 42. Então 3 tempos e meio é a mesma coisa que 42 meses. Agora, na Bíblia, o calendário do povo de Deus possuía 12 meses com 30 dias. Se você multiplica 42 meses vezes 30, você tem 1260. Então, 1260 dias, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 formas que a Bíblia usa para se referir a um mesmo período. Período de 1260 anos em que o papado dominaria. Bom, se isso é verdade, nós devemos agora encontrar na história esse lapso de tempo. Quando é que começa o período da supremacia papal? Bom, ele começa exatamente em 538 de nossa era. Por que 538? Você se lembra que esse animal possuía 10 chifres e que esses 10 chifres representavam as 10 tribos bárbaras? Érulos, vândalos, ostrogodos, visigodos, burgundos, suevos, saxões. Dessas 10 tribos bárbaras, 7 delas aceitaram o domínio do bispo de Roma. 3 não. Os érulos, os vândalos e os ostrogodos. E para que o papado pudesse estabelecer completamente o seu poder, ele precisava então expulsar essas 3 tribos do território da Itália. E a última delas a ser expulsa foram os ostrogodos, exatamente em fevereiro de 538. Então, meus amigos, em fevereiro de 538, quando é expulsa a última tribo ariana do Império, ou das terras do Império, agora o papado pode se estabelecer. E é aí que o Papa assume poderes tanto eclesiásticos quanto civis. Em 533, 5 anos antes, Justiniano, imperador de Roma Ocidental, já havia declarado que o Papa era o cabeça de todas as igrejas. Então a autoridade política foi dada a esse poder. E quando cai Roma imperial, sai de cena o imperador em 476 e em 538 o papado assume o poder. A partir dessa data, fevereiro de 538,
o Papa agora tem poder, tanto na igreja quanto no Estado. E agora, esse poder vai durar por 1260 anos. Em Apocalipse 12, falou-se da igreja verdadeira que fugiu para o deserto. E lá ela ficou esse período. Nesses 12 séculos de perseguições papais, a verdade foi preservada pelos valdenses, albigenses, huguenotes e outros. O movimento da reforma do século XVI, com Martinho Lutero, seus colaboradores, estes foram os perseguidos pelo papado na Idade Média. Nesse período foi instituída também a Santa Inquisição. No século XII, esse tribunal do Santo Ofício foi instituído. Eu visitei recentemente, lá na cidade de Coimbra, em Portugal, o Pátio da Inquisição. E você que mora em Portugal, visite esse pátio lá em Coimbra. Ou quando você for a Portugal, visite também para você conhecer. O Pátio da Inquisição. Ali foi onde as pessoas eram torturadas e mortas. As celas ainda estão lá até hoje. E lá também estão várias figuras dos instrumentos de tortura usados na Inquisição contra aqueles que não aceitavam os dogmas papais. Sim, por 1260 anos, o papado perseguiu aqueles a quem ele chamava de herege, os que não aceitavam os seus ensinos. Os valdenses lá no Piemont, no norte da Itália, no Agrongona, pessoas que perderam suas vidas por amor à verdade, perseguidas por esse poder. 1260 anos de perseguição. Interessante que esse poder chegaria um momento em que ele deveria ser tirado. E em Apocalipse 13, verso 3 diz: também vi uma de suas cabeças como se fosse ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Apocalipse 13, 3 previu de que uma das cabeças desse poder seria golpeada de morte, exatamente a 7ª, porque o papado, que estava atuando para perseguir os cristãos por 12 séculos, teve um ponto final. Eu estou falando da prisão do Papa Pio VI. Esta ferida mortal à besta representa a prisão de Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte. Essa prisão se deu no dia 15 de fevereiro de 1798. Napoleão Bonaparte ordenou que Berthier e Servane, 2 de seus generais, prendessem o Papa no dia do aniversário de sua coroação na Capela Sistina. O Papa foi levado para a ilha de Santa Helena e 2 anos depois lá ele morreu. Aqui está a ferida mortal de Apocalipse 13, verso 3. Interessante que logo depois foi eleito o Papa Pio VII. Mas esse Papa nenhum poder, nenhuma autoridade tinha. Assim, cumpriu-se também Apocalipse 13, 10. Se alguém leva para cativeiro vai. O Papa que levou por 12 séculos pessoas para o cativeiro, agora ele próprio foi para o cativeiro. E lá ele morreu. Um novo Papa foi eleito em 14 de março de 1800, que foi o Papa Pio VII, embora neste momento não tivesse nenhum poder. E assim continuou, até que a ferida mortal fosse curada. Interessante que esta ferida seria curada em algum momento. E nós vamos falar sobre esta cura. Em capítulo 13, verso 18, também diz que esse poder tem um número. E o seu número é 666. Esse será o tema de amanhã. Amanhã nós iremos falar sobre o número da besta, o 666, e vamos falar também sobre o retorno do papado, a cura da ferida mortal. Como que aconteceu esse processo? Tudo isso você vai ver no programa de amanhã. Por hoje, eu queria que você pensasse. A profecia é muito clara.
em apontar esse poder como um poder perseguidor, que ceifou milhares de vidas ao longo da Idade Média. O Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, levou milhares de inocentes à morte. Os próprios papas modernos reconhecem o erro que a Igreja cometeu ao pedir perdão pela perseguição que foi efetuada no passado. Satanás estava usando a própria Igreja para alcançar seus objetivos. E eu pergunto para você, o que devemos fazer diante dessas verdades da palavra de Deus, da profecia? Devemos tomar uma posição e ficar do lado apenas da palavra de Deus. Devemos abandonar os dogmas e tradições humanas que nos afastam de Cristo. Devemos cuidar para que a nossa salvação esteja exclusivamente nas mãos de Cristo e não nas mãos de um homem. Eu queria que você pensasse nisso. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga. O estudo de hoje pode ter mexido muito com você, ao descobrirmos de que existe um sistema religioso que por séculos foi usado por Satanás para perseguir e matar pessoas inocentes. Milhares perderam suas vidas. Esse é um poder blasfemo que tenta ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Mas em nome de Deus, afasta as pessoas da salvação. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando intensamente no seu coração para produzir em você as mudanças necessárias ao preparo para a volta de Cristo. Eu queria orar por você mais uma vez. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado pelas verdades que a Tua Palavra nos traz mais uma vez. Nós queremos, Pai, nos submeter a essas verdades. Queremos suplicar a Tua bênção e a Tua direção. Cuide de cada amigo e de cada amiga que tem estudado a Tua Palavra através do programa. E que nossa vida esteja em Tuas mãos e que o Senhor nos conduza aonde o Senhor desejar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.